Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa história vai ser sobre Penélope e Ulisses. É uma história que aconteceu lá na Grécia Antiga, há mais de 1000 anos antes de Cristo, e foi escrita pelo poeta chamado Homero. Vamos conhecer? Penélope era uma jovem muito bonita e muito inteligente. Ela era a rainha de uma ilha lá na Grécia Antiga. A ilha se chamava Ilha de Ítaca. E ela governava, reinava aquela ilha toda junto com o seu jovem e amado marido, Ulisses. Quando eles já estavam quase completando 20 anos de idade cada um, eles tiveram o seu primeiro filho, Telêmaco. Quando o filho estava com alguns meses, Ulisses foi convocado para guerrear numa guerra, uma guerra muito famosa, chamada Guerra de Troia. E Ulisses, muito jovem ainda, partiu para guerrear na Guerra de Troia, deixando sua esposa governando a ilha de Ítaca. Ulisses prometeu que assim que terminasse a guerra, ele voltaria para os braços de sua amada Penélope e para cuidar do seu filho. Em contrapartida, Penélope prometeu que esperaria o seu amado o tempo que ele demorasse. E se passaram muitos anos e Ulisses não voltava da guerra. Penélope já estava ficando sem esperanças, pois já passava-se mais de 5 anos e ele não voltava ainda da guerra. Com isso, começaram a aparecer vários pretendentes na ilha de Ítaca. Alguns eram atraídos pela beleza de Penélope. Outros estavam de olho apenas nas riquezas da grande ilha de Ítaca e queriam se apoderar das riquezas e do reino de Penélope. Passaram-se então mais de 10 anos e Penélope rejeitava todos os pretendentes. Todos eles diziam que era tolice a Penélope esperar o seu marido, pois ele havia morrido na guerra. Mas Penélope não acreditava. Ela tinha certeza que Ulisses um dia voltaria. E assim, depois de 10 anos, começaram a aparecer muitos pretendentes. 50, 60, 100 homens. E eram tantos homens que eles começaram a invadir o castelo de Penélope. Todos eles invadiam, eram mais de 100. Invadiam e guerreavam entre si para disputar a mão de Penélope. Penélope, então, com muita astúcia, pensou numa solução, pois a invasão do castelo já estava ficando descontrolada, de tantos homens querendo se apoderar daquele reino. Então, com seu filho já com 10 anos de idade, ela pensou e teve uma ideia. Quando ela teve a solução para esse grande problema, ela reuniu todos os homens no salão do castelo e contou a ideia que ela teve. Ela disse que já que todos aqueles homens que estavam querendo virar rei de Ítaca para governar ao lado dela, achavam que Ulisses tinha morrido, que ela então iria tecer uma grande mortalha,
tão grande quanto aquela sala, tão grande quanto a coragem de Ulisses de ter ido para a guerra. E assim que ela terminasse de tecer a mortalha para o seu marido Ulisses, ela então, com a mortalha pronta, escolheria um de todos aqueles homens para reinar ao lado dela a ilha de Ítaca. Todos os pretendentes se acalmaram, se alojaram ali mesmo pelo reino e aceitaram a decisão da rainha. Todos eles esperaram. E assim Penélope fez. Ela tecia e tecia e tecia, 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 o dia inteiro, junto com os outros afazeres do reino. Mas a Penélope guardava um grande segredo. Passavam-se 1 ano, 2 anos e a mortalha não ficava pronta. 3 anos, 4 anos, 5 anos e todos do reino, todos os pretendentes que estavam no reino, viam a mortalha sendo feita e a mortalha era tão grande, mas nunca ficava pronta, porque a Penélope tinha um segredo. De dia ela tecia e de noite ela desfazia parte das tramas. De dia ela fazia e de noite ela desfazia parte das tramas. E assim ela ficou por muitos anos para poder esperar Ulisses voltar. Já tinham se passado 10 anos que Penélope estava tecendo aquela grande mortalha. E um dia, numa tarde de primavera, quando o sol já estava se pondo, o cachorro do rei e da rainha, o cachorro que era de Ulisses e Penélope, Argos, cachorrinho chamado Argos, um dia começou a latir, latir, latir e correu para a porta do castelo. Havia chegado um viajante, muito velho, maltrapilho. Todos confundiram ele com um mendigo. E a ama do castelo, como já era de costume, antes de um viajante entrar dentro do castelo, ela lavava os pés de todos os viajantes. E Argos, o cachorro, quando o viajante estava sentado com os pés imersos na bacia, Argos pulou no colo do viajante e começou a lamber ele como se já o conhecesse. Penélope largou a mortalha que ela estava tecendo e correu para a porta do castelo. Chegando lá, ela olhou profundamente nos olhos do velho viajante maltrapilho e reconheceu o seu grande amor. Era Ulisses. Quando todos os pretendentes do castelo souberam que Ulisses tinha voltado, começou uma grande reviravolta. Todos eles começaram a gritar: impostor, impostor, porque eles não queriam admitir que tinham perdido o trono e o amor da princesa, da rainha. Então, eles começaram a atacar Ulisses e tentaram matar Ulisses. Ulisses guerreou com todos eles, vencendo a grande briga, e pôde finalmente abraçar a sua esposa e rever o seu filho amado. Porém, alguns dias depois que Ulisses tinha voltado da guerra de Troia, seu cachorro Argos, de tão velhinho, faleceu. Mas Ulisses e Penélope puderam continuar a vida, o resto da vida que eles tinham, juntos e muito felizes. E essa história não termina por aí não, porque Homero, que escreveu essa história, conta que Ulisses enfrentou muitas outras aventuras ao lado da sua esposa e amada Penélope. E a história de hoje fica por aqui.
Semana que vem tem mais.